Bom dia, meus queridos. Então, até a última aula, a gente estava estudando sobre fluidos, né? Então, a gente encerrou aquele assunto, né, quando a gente falou sobre empuxo. Agora, a gente vai começar um novo assunto, que é equilíbrio e torque. A gente vai entender como que as coisas conseguem ficar em equilíbrio, o que é esse tal de equilíbrio, né? E para vocês vão ver que para entender o equilíbrio, a gente também precisa entender uma grandeza física que a gente chama de torque, ou momento angular, tá? Então, torque, momento angular vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai precisar entender o que é isso aí na aula de hoje. Então, vou pegar aqui para apresentar. Deixa eu só... Apresentação, começo. Então, aí, o equilíbrio. A gente escuta muito falar a palavra equilíbrio, né? Tem que equilibrar a vida, né? Então, tem que ter um pouco de coração, um pouco de razão. Mas o que é o equilíbrio que a gente vai estudar não é bem esse, é o equilíbrio aqui do lado, que é das pedras aqui, ó. É o equilíbrio tanto estático como dinâmico. É como que as coisas conseguem ficar paradas ou em movimento uniforme. Vocês vão ver que equilíbrio não tem a ver só com coisas paradas, elas também podem estar se movimentando e estar em equilíbrio. Então, essas coisas aí que a gente vai analisar na aula de hoje. Então, primeiramente, para definir equilíbrio, o que é o equilíbrio? Equilíbrio, na física, é a situação de repouso ou de movimento uniforme, tá? Então, esse carro aqui está em equilíbrio. Ah, professor, mas ele está parado ou está andando? Não, ele está movimentando com uma velocidade constante, né? Ou seja, fazendo o famoso MU, que a gente já estudou lá no começo do ano, movimento uniforme. E ele vai estar em equilíbrio. O elefante aqui na corda está paradinho sobre a corda. Ele está em equilíbrio também. Só que um equilíbrio a gente chama de equilíbrio estático, né? O que está parado, e o equilíbrio dinâmico, o que está em movimento, tá? Mas ambos estão em equilíbrio. Professor, mas qual é a condição para que o meu corpo esteja em equilíbrio, para que o meu objeto esteja em equilíbrio? As condições de equilíbrio são praticamente duas. A primeira condição, quando o somatório das forças aplicadas ao sistema é igual a zero, ou seja, a força resultante desse sistema é nulo, tá? Ou não tem aceleração, então por isso que ele está no movimento uniforme. Então ele pode estar no equilíbrio dinâmico ou estático, né? Então essa é uma condição, mas só essa condição não quer dizer que esse meu corpo esteja em equilíbrio. Por que isso? Se lembra que lá no começo do ano a gente estudou uma tal de ponto material e corpo extenso? Quando o ponto é apenas um ponto material, essa condição aqui é o suficiente para considerar que esse meu corpo está em equilíbrio. Mas quando o meu corpo é extenso, ou seja, ele é grande perto dos pontos de apoio dele, essa condição não é o suficiente. Por quê? Vamos dizer que tanto o menino e a menina aqui têm o mesmo peso, tá? E vamos dizer que o menino tem 400 newtons, né? Uma massa de 40 quilos, vezes a gravidade, 400 newtons. E a menina também tem 400 newtons, tá? Ambos estão em cima dessa barra e esse ponto de apoio consegue suportar uma força de 800 newtons, que é a força, né, do menino mais a força peso da menina, tá? Então, estaria em equilíbrio? Sim ou não? Vocês podem observar que ali ele vai entrar em movimento, né? Por quê? Porque a menina está mais longe e isso aqui vai rotacionar. A menina vai descer, o menino vai subir. Tá? Aí entra a segunda condição para realmente o negócio estar em equilíbrio ou não. A segunda condição quer dizer sobre essa questão, né? Segunda condição, quando o somatório do torque é igual a zero, tá? Agora sim, agora a gente vai ver o que é esse torque. A gente sabe que o torque vai ter
a ver com a distância que eu estou aplicando a força e sobre a força que eu estou aplicando. São essas duas coisas muito importantes, né? Então, pode ver que aqui, ó, eu sempre tenho uma distância em relação à força, né, que é a força-peso da menina, ao eixo de rotação. Ó. Pode ver que a gangorra, essa gangorra aqui, ó, o eixo de rotação está aqui no O. Então, eu tenho a distância do eixo de rotação até a menina e do eixo de rotação até o menino. E isso, né, é muito importante para a gente calcular o torque. O torque tem a ver com isso aí. Mas o que é esse torque? Torque. O torque tem a ver com a força necessária, né, e o ponto onde que eu vou aplicar essa força para fazer alguma coisa rotacionar. Então, aqui, ó, quando eu pego uma chave, né, as famosas chaves de boca, pego o parafuso. Aqui no meio do parafuso é o meu ponto de rotação. É ali que eu tenho que fazer o objeto rotacionar. E eu posso aplicar a força aqui nesse ponto A, no comecinho da chave, ou no ponto B. Qual seria mais fácil aplicar a força? A força seria mais fácil aplicar aqui no ponto B. Por quê? Porque o braço de alavanca, a distância entre o ponto O até o ponto B é maior. Quanto maior esse braço de alavanca, maior vai ser o meu torque, tá? Mas então esse torque tem a ver com a força e o braço de alavanca, tá? Uma grandeza física necessária para fazer as coisas girarem em torno de um eixo, ok? Então o torque tem a ver com o giro em torno de um eixo e ele vai depender do quê? Né? Da distância que a gente chama de braço de alavanca, que é a distância entre o ponto do eixo até onde eu estou aplicando a força, e o valor da força. Aqui vai ficar mais fácil. Peguei a minha chave aqui, ó. Então, aqui a distância entre do meu braço de alavanca, que é do ponto do eixo de rotação até a mão. Essa mão está empurrando essa chave para cima, né? Vai rotacionar aqui no sentido horário, tá? E como que eu calculo? O torque, muitas vezes, ou é usado essa letrinha M aqui para torque, tá? Por causa que o torque também é chamado de momento angular, então torque e momento angular é a mesma coisa, ou também é usado um T minúsculo caligráfico, tal do tal. Se vocês nunca ouviram falar, dá uma pesquisada ali na internet, o tal também é usado para o torque. A gente vai usar o M, tá? Mas às vezes alguns livros podem usar o tal. Então, para vocês não confundirem, quando tiver um talzinho lá, ele também pode ser considerado o torque, tá? E como que eu calculo esse torque? Esse torque depende, como falei, da distância da força até o eixo de rotação, que é essa distância D aqui, ó, o eixo de rotação, até onde eu estou aplicando a força, e da força capaz de provocar a rotação, que é a força que dada pela mão, ou seja, a mão está tentando empurrar isso aqui para cima para fazer esse parafuso rotacionar, está fazendo um torque sobre o parafuso, tá? Então, torque é calculado com a força vezes a distância da força até o eixo de rotação, tá bom? Então, a gente chama esse desenho aqui de braço da alavanca. Quanto maior o braço da alavanca, maior a força. Né? Isso vocês podem testar lá na casa de vocês, quando irem na porta, né? A fechadura está sempre na outra extremidade do eixo de rotação da porta. Né? Então, as dobradiças estão num lugar e num lado da porta e a fechadura está lá na outra parte da porta. Por que isso? Porque para aumentar o braço de alavanca, então vocês vão conseguir fazer um torque maior com uma força menor. Então, é mais fácil abrir a porta pela fechadura, pela extremidade, do que tentar abrir com o dedinho lá perto das dobradiças dela. Então, vocês podem testar. É por isso que quando eu tenho que fazer muita força com a chave, eu pego, né, a chave que tem um cabo maior. Então, quando para a chave de roda de um carro, tem um cabo mais ou menos assim, né? Tamanho da cabeça, um pouco maior às vezes. Agora, a chave de roda para tirar o pneu de um caminhão tem um braço alavanca muito maior, que às vezes chega a ser 2 metros, tá?
Claro, porque o parafuso do caminhão está muito mais apertado, então para tirar ele eu preciso de um torque muito maior. E para conseguir esse torque muito maior, né, o que eu faço? Né? Se eu não consigo aumentar a minha força, porque é a força de uma pessoa, eu aumento o braço de alavanca, beleza? Então vamos dizer que se a minha chave de roda tem 20 centímetros do carro, né, o braço de alavanca dela tem 20 centímetros e a do caminhão, né, a chave de roda de um caminhão tem 2 metros, o que vai acontecer? Esse torque, né, ele vai ser 10 vezes maior, porque 2 metros é 10 vezes maior que 20 centímetros, então esse torque vai ser 10 vezes maior. Então eu consigo tirar um parafuso 10 vezes mais apertado do que, né, usando a chave maior do que usando a chavezinha menor, tá? Então é muito importante. Ah, professor, mas eu também escuto muito falar do torque no, na questão de carro também. Isso, porque o torque também tem a ver com a questão de força, né? Então, muitas vezes a gente fala do torque também nos carros, né? Ah, esse carro tem um torque de tanto, né? 20 newtons por metro, 20 kilonewtons por metro. Né? Então, por quê? Porque é o torque que ele consegue, é a força que ele consegue aplicar numa certa distância, né? Então, claro que não entendo muito dessa parte de torque dos carros, mas é isso aí, né? É o mesmo torque do carro, é o que a gente está estudando aqui, tá? Só não sei como que eles medem lá no carro, né? Se é do eixo de rotação da roda até o final da roda, se é dos braços do motor, não sei qual que é, como que eles metem lá no carro, mas aqui a gente só precisa do quê? Da força e da distância entre o eixo de rotação até onde eu estou aplicando essa força. Muito importante para a gente conseguir calcular esse torque, é necessário uma definição, porque a gente, a gente percebe aqui, ó, que a segunda condição para o equilíbrio é que o somatório do torque é igual a zero. Então, vocês vão ver que eu preciso somar esses torques. E eu posso somar de qualquer jeito? Não. Tem uma definição muito boa para a gente facilitar a nossa vida, tá? Essa aqui, ó. Isso aqui é uma definição física. É uma definição que o pessoal definiu e pronto. Então, professor, se eu esqueci de usar o contrário, vou errar a questão? Vai aparecer um sinalzinho lá, mas a questão vai, né, funcionar da mesma maneira, tá? Mas é bom a gente saber a definição correta. Então, se essa força aqui está sendo aplicada para cima, ela vai girar no sentido horário. Se fazer o torque provocar a rotação no sentido horário, esse torque vai ser positivo. Caso contrário, ou seja, se eu estivesse puxando essa chave para baixo, né, e esse parafuso girasse no sentido anti-horário, o torque seria negativo, tá? Isso é muito importante porque, vamos voltar aqui, ó, no caso do menino e da menina, ó, a força-peso está aplicando para baixo. Então, nesse caso, o menino, né, com a distância aqui, como vai fazer girar esse sistema no sentido anti-horário. Então, o torque dele seria negativo. Desse outro lado aqui, ó, a menina, a força-peso da menina também está para baixo. Só que ela está desse lado, ela vai fazer esse sistema girar no sentido horário. Então, o torque dela seria positivo. Então, agora você já começa a imaginar, porque como que as coisas conseguem ficar em equilíbrio, né? Então, se isso aqui tivesse certinho aqui no meio, ou a força peso do menino fosse muito maior, esse sistema aqui poderia ficar em equilíbrio, porque o menino estaria fazendo um torque positivo e a menina faria um torque negativo. Opa! O torque do menino seria negativo e o torque da menina seria positivo, fazendo, se os dois fossem iguais, né, a gente somar o torque do menino mais o torque da menina, ia dar zero se ambos tivessem o mesmo modo, tá? E então esse sistema estaria em equilíbrio.
Tá? Ah, professor, ainda não entendi muito bem. Então, não se preocupe, a gente vai para uma simulação para facilitar a nossa vida. Essa simulação é bem legal, tá? Tem até um joguinho, então hoje até a gente vai jogar. Vamos botar aqui, ó. Vou botar 20 quilos aqui no final e 20 quilos aqui no final. E tirar os eixos aqui, ó, tirar essas barras que estão protegendo para não rotacionar. Né? Ambos têm a mesma distância. O negócio vai ficar em equilíbrio, tá? Vou botar aqui, ó, as forças, o nível e a régua, tá? Então aqui, ó, eu estou aplicando desse lado uma força de 200 newtons, tá? Não esqueçam que a força é 200 newtons, que é a massa vezes a gravidade. Numa distância do centro de rotação que está aqui no meinho, tá? Até onde está aplicando a força. Então, a distância daqui vai ser, né, do zero até aqui, que é 2, vai ser, só deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, 2 metros. A distância aqui é 2 metros e a força é 200 newtons, o torque vai ser 400 newtons. Esse torque aqui, ó, está fazendo girar no sentido horário, então esse torque é positivo. Esse aqui também tem a distância de 2 metros e uma massa de 20 quilos. Uma massa de 20 quilos fazendo uma força de 200 newtons. O torque também vai ser 400 newtons por metro, tá? A unidade do torque é newtons por metro, porque eu estou multiplicando newton por metro, tá? Então, também vou ter um torque de 400 newton por metro desse lado. Só que aqui ele vai estar no sentido anti-horário. Então, se eu somar o torque desse lado, que é 400 newtons positivo, mais o torque newtons por metro positivo, mais os 400 newtons por metro negativo desse lado aqui, vai dar zero. Então, por isso que ele está em equilíbrio. No momento que eu só mude a situação, o objeto não vai ficar mais em equilíbrio, ele só vai voltar a ficar em equilíbrio quando eu equilibrar os torques, tá? Ah, professor, mas se eu pegar outra massa, eu consigo colocar esse objeto em equilíbrio? Consigo. Vou pegar aqui, ó, o de 10. Se eu botar aqui, ó, voltou a ficar em equilíbrio. Por quê? Porque agora, ó, esse torque vai ser quanto? Vai ser a distância, que é 1 metro, né? Opa. 1 metro. E a força é 200 newtons. Então, 200 newtons vezes 1 metro vai dar um torque de 200 newtons por metro. E aqui, ó, o torque vai ser quanto? Vai ser uma força de 100 newtons vezes a distância de 2 metros, o Dzinho, né? A distância do meio até onde eu estou aplicando minha força é 2 metros. Então, esse torque aqui também vai ser 200 newtons por metro. Esse vai ser positivo, vai ser negativo e esse aqui positivo. Então, por isso que os corpos estão em equilíbrio, ok? Eu consigo equilibrar, ó, eu consigo equilibrar, vou botar esses 20 aqui, ó. Vamos ver se eu consigo equilibrar. Opa. Então, vocês podem ver que, né, dependendo de onde que eu coloco, quanto mais próximo aqui, ó, o eixo de rotação, maior é o peso que eu consigo levantar desse lado aqui, ó, tá? Esse é o princípio da alavanca. Se lembra que lá, quando a gente trabalhou na última aula com o teorema de Impuxo, a gente falou do Arquimedes e falou da alavanca? Então, esse aqui é o princípio da alavanca. Então, ó, eu quero levantar esses 25, esses 20 quilos, né? Ah, mas eu só tenho 5 quilos, ó. Botando aqui, ó, eu consigo levantar os 20 quilos facilmente,
tá? Então, esse é o princípio da alavanca, tá bom? O legal é que nessa apresentação aqui tem um jogo, tá? O jogo tem vários níveis, tá? Então, peço que vocês entrem e joguem. É bem simples o jogo, tá? Então, pode começar pelo nível 1 para ir se acostumando, tá? Ele pede para equilibrar, ó. Então, se o meu peso está aqui, ó, eu posso botar a régua ou as marcas, porque as marcas se tornam mais fácil, tá, pessoal? Ó, então, se eu tenho um peso de 5 quilos, e aqui eu também tenho 5 quilos, eu tenho que colocar onde? Na marca 5, para que o torque seja igual. E assim vai. Agora eu tenho um peso de 20, ó. O 20 vai estar aqui na marca 1. Ele pergunta se vai equilibrar ou não. Ambos estão na mesma distância, né? Então, o que vai acontecer? O que tiver maior vai levar, tá? Então, é muito legal que vocês vão jogando para vocês entenderem como que funciona a questão do torque. É bem legal esse joguinho, tá bom? Claro que, isso, professor, está muito fácil, né? Daí depois tem os outros níveis, né? Aí tem o nível 4, aí eu tenho dois torques de um lado, ó. Aqui o que acontecerá? Qual que vai vencer? Eu tenho torque desse lado e o torque desse lado, tá? Então aqui, ó, vamos dizer que para facilitar só a nossa vida, a gente vai dizer que cada marcação dessa aqui é 1 metro. Então o torque aqui, ó, vai ser 120 newtons vezes 2 vai estar 240. E aqui vai ser 50, 290. E o torque aqui vai ser, porque esses dois estão fazendo rotação no mesmo lado, então eu vou ter que somar os dois torques juntos, tá, pessoal? E esse lado aqui, ó, ele vai rotacionar no sentido contrário, então ele vai ter o outro sinal. Então aqui vai ser 30 vezes 8, aí tá 24, 240. Esse aqui deu 290, então ele vai rotacionar para esse lado aqui, tá? Então, aqui nesse nível é um pouco mais complicado, mas também vocês conseguem calcular facilmente, tá? Então, por favor, joguem esse joguinho ali que é muito legal. E para finalizar, só vou fazer um exercício com vocês, tá? Fazer esse aqui, ó. Tá do Enem, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Esse exercício é um exercício complicadinho, tá? Mas é bom que eu quero falar com vocês sobre sobre a barra. Ó, Enem. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ou seja, o que quer dizer? Que a massa nela toda tem a mesma massa. Ela tem a mesma massa, não tem um lado mais pesado ou mais leve. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E em seguida apoiaram sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Tá? Então, eu quero que calcule a massa. Professor, mas essa aí é pesada, porque só tem uma força, né? A força-peso do saco de arroz, além da força-peso do saco de arroz, tem a força-peso da barra homogênea. É uma barra, então ela tem massa, né? E o que eu faço contra essa questão da barra? Muito simples. A força-peso da barra vai ser aplicada no centro de massa da barra. Então, aqui, ó, aqui eu tenho meio, a minha força-peso, que não está no eixo de rotação, a minha força-peso é bem no meio, entre o final da barra e o meu eixo de rotação. Então, a força-peso também vai apontar para baixo, né? Uma certa distância. E nesse lado aqui, ó,
a mesma coisa, tá? Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Também a minha força-peso vai aplicar aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Aqui no meio entre o eixo de rotação e a coisa. E a massa da barra é o que a gente vai usar. Agora, o que vai acontecer? Eu tenho que escrever isso aqui de uma maneira que eu consiga resolver com aquela parte de equilíbrio. A gente sabe que para ficar em equilíbrio, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para... Vamos fazer a resolução. Então, eu sei que o torque, né? O torque tem que ser igual a zero. Então, eu vou somar o torque de um lado, que vai ser dado pelos 5 quilos de arroz, né? Que vai ter uma força-peso de 50 newtons, tá, pessoal? Já vou fazendo meio que direto para facilitar a minha vida, porque eu não consigo ficar escrevendo muitas vezes, tá? Uma coisa importante aqui, ó, pessoal, ele não me deu o tamanho da barra, tá? Então, você não me deu o tamanho da barra, mas ele falou que eu fiz uma divisão e deu 8 partes. Vamos dizer que cada divisão dessa é 1 metro, então essa barra tem 8 metros. Né? Não vai mudar nada a nossa questão, porque a gente vai só chamar essa partezinha aqui, ó. Cada partezinha aqui dessa tem 1 metro. Beleza? Só para facilitar a nossa vida. E eu também vou dizer, para facilitar, que a massa da barra aqui, ó, vai ser igual a 8 m's. Porque como é dividido em 8 partes, então cada partezinha dessa massa aqui, ó, vai ter vai ter uma massa m. Então, desse lado aqui, ó, a massa da barra vai ser 1, 2, 3 partes, 3m. E desse lado aqui, ó, minha massa vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 5m's, porque tem 5 partes, ok? Com essas coisas aqui vão facilitar a nossa resolução do nosso exercício. Então, vou ter ali a massa do arroz, né? A distância que ele está é igual a 3 metros, né? Porque ele está no final da barra, né? A distância do eixo de rotação até a barra vai estar 3 metros, mas quem também está fazendo a força de rotação ali, ó, é a barra, que vai ter uma massa de 3 vezes m, que é a massa que a gente calculou para ela, né? Vou botar aqui a aceleração da gravidade para sair que esse m já em massa mesmo, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a minha força-peso aplicada nesse ponto aqui, ó. Opa. Ó, tem a minha força aplicada aqui, ó, que é dado pela massa 3m vezes a gravidade, e a distância vai ser 1,5 vezes 1,5. Isso, né, tem que ser igual ao que tem no outro lado, ou o somatório tem que ser igual a zero, tanto faz, tá, pessoal? Então, posso botar o sinal negativo, ou posso já passar para o outro lado com o sinal positivo. Tá? Eu já vou passar direto para o outro lado para ficar mais fácil. Então, o que gira para um lado ficou para um lado, o que gira para o outro ficou mais... ficou para o outro lado da igualdade. Então, esse meu lado é igual, esse sinal de igual, né, vocês podem pensar que é o eixinho de rotação aqui. Tá? Só que tome cuidado, se as forças apontarem em sentidos opostos, isso não é tão fácil, tá? Mas nesse, como as duas estão apontando para baixo, eu posso fazer tranquilamente. Ok? O outro lado também, eu tenho uma massa de 5
vezes m, vezes a gravidade, que é 10, né? E a distância do eixo de rotação até a barra, né, é 2,5, porque a força está aqui, ó, aplicada aqui no meio da barra. Vezes 2,5. Agora sim. Opa, 2,5, para ficar bonitinho. Agora ficou fácil. Vou multiplicar, 50 vezes 3 dá 150, mais 30m vezes 1,5 vai dar 45m, que vai ser igual a 5 vezes 10 dá 50, vezes 2, 100, mais 25, 125m. 150, tá? 45 ele está de um lado e vai passar para o outro, né? Vou separar. Opa. É igual a 125m menos 45m. 150 vai ser igual a 80m. Ou seja, m é igual a 150 dividido por 8. Tá? Ah, professor, 150 dividido por 8, né? Não tem nenhuma resposta dessa ali. Se vocês olharem, realmente, né? Tem 150 dividido por 8, pode ser que, não, 150 por 15 dividido por 5 dá 3, então 150 não tem nenhuma resposta dessa. Mas, se vocês se lembrarem, quando eu defini, cadê daqui? Eu defini que esse mzinho aqui, ó, é a massa de cada parte que tem lá, né? Opa, dividido por 80, desculpa. Tá? Então, quando eu defini o mzinho, eu defini que cada massa que tem, que cada partezinha era um m. Então, quantas partezinhas tem a minha barra? Tinha 8 barras. Então, na verdade, a minha massa, né, da barra, a minha massa total vai ser o 150 dividido por 8. Já vou facilitar aqui, vou cortar os zeros, né? Cortei esse zero e esse zero. Vezes quantas partes eu tenho na minha barra? Tenho 8 partes. Só deixa eu botar isso aqui dentro de parênteses para primeiro fazer aquilo ali. Então, 15 dividido por 8 vezes 8 vai dar quanto? Finalizando a nossa conta, vai dar 15 quilogramas. Então, a minha massa total é 15 quilogramas, que é a nossa letra... Opa! A nossa letra E. Então, essa massa aqui tem que ter 15 quilogramas para ficar em equilíbrio. Ok? Então, essa aí é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois vou passar uma lista de exercícios para vocês, tá bom? E era isso aí. Qualquer dúvida, só mandar um WhatsApp, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem. Deixa eu desligar aqui, pessoal.